Olá pessoal, PC Concursos, tudo bem? O tema de agora é dos bens. Os bens do direito civil, os bens jurídicos do direito civil. E aqui nós temos uma rápida apresentação de uma classificação desses bens. Aliás, o Código Civil, e fica a dica para estudo, quando pensarmos no estudo dos bens, pensem pela classificação. O Código Civil é enxuto, é curto ao falar desses bens, e quando dele os trata apenas sobre essa perspectiva de classificação. O que é um bem isso, o que é um bem aquilo. É um estudo de tiro curto e um estudo que visa basicamente entender tão somente essas classificações. E essas classificações dos bens levam em conta essas diferenças que aqui estamos. Os bens corpóreos, aqueles que ocupam lugar no espaço, que têm massa, e os bens incorpóreos. Cada vez mais os bens incorpóreos ganham importância, não apenas no direito civil, mas como também em outros ramos do direito. As marcas, as patentes, os registros de internet, os bens virtuais, são todos bens destituídos de corpo, mas que possuem um valor econômico bastante significativo. Esses bens destituídos de corpo, com existência abstrata, são o que nós chamamos de bens incorpóreos. Eles não são assim tecnicamente tratados no Código Civil, mas é necessário que nós saibamos da sua existência e da sua importância. A classificação do Código Civil inicia pela famosa diferença entre bens móveis e bens imóveis. Os móveis são aqueles bens que se locomovem, que podem ser movidos, que podem sair de um lugar para o outro. E esses móveis são classificados pela doutrina em três grandes situações. Móveis pela sua natureza, móveis por antecipação e móveis por determinação legal. Os móveis pela sua natureza, a natureza aqui não quer dizer natureza biológica, não é a natureza do mundo natural, mas a natureza pela concepção do bem. Uma mesa, por exemplo, pela natureza da mesa, é possível que nós a levemos para lá e para cá. Pela natureza desse objeto, é possível que nós o locomovemos para lá e para cá. Esses são os bens móveis pela sua natureza, aqueles que comportam locomoção. Os móveis por antecipação, isso aqui já é uma criação da doutrina, uma criação até discutível, mas que vale a pena vocês conhecê-la. Segundo a doutrina, existem os chamados móveis por antecipação. São bens imóveis criados para se tornarem móveis. São bens imóveis criados para se tornarem imóveis. E o exemplo da doutrina é de uma floresta plantada para virar madeira. O dono da área planta o seu eucalipto com a perspectiva muito clara de que dentro de 5 ou 7 anos transformará aquela árvore plantada em madeira, em carvão, em madeira para móveis, o que quer que seja. Aí a doutrina chama isso então de móveis por antecipação. Aqueles que temporariamente são imóveis, mas que se visam, que se pretendem tornados móveis. E existem também os móveis por determinação legal. Aqui a lei dizendo assim, aquele verde é amarelo, e amarelo se torna. Quando a legislação impõe que determinada coisa assim seja, assim será. Muitas vezes a legislação determinará, isso é móvel ou é imóvel. Por exemplo, as energias. Se é móvel, se é imóvel, se é abstrato, se é corpóreo ou incorpóreo, pouco importa. O Código Civil disse que se consideram bens móveis as energias de toda a natureza. A energia genética, a energia elétrica, qualquer modalidade de energia é reputada pelo Código Civil como bem móvel. Isso são os móveis por determinação de lei. Ao passo que existem os bens imóveis. Esses são aqueles que não se locomovem, que não têm livre locomoção ou livre circulação. E esses bens imóveis também são classificados pela doutrina em bens imóveis pela sua natureza, por acessão natural, por acessão industrial, por acessão intelectual e por determinação de lei. Imóveis pela sua natureza são aqueles que estão plantados, que estão inseridos em determinado lugar e que não tem como se locomover. É um muro, é um poste, é uma árvore que pela sua natureza, pela sua característica física, não permitem locomoção. Esses são os imóveis pela natureza. Imóveis por acessão natural.
são aqueles que naturalmente acederam, agregaram a um imóvel. Uma árvore que nasceu, uma planta que nasceu, por desenvolvimento natural. Isto é a acessão natural. A acessão industrial ou artificial é aquilo que acedeu por força humana. É a construção de um muro, é a construção de um poste, é a construção de uma casa. Não nasceu naturalmente, mas nasceu por desenvolvimento e por força humana. E ainda temos essa tese discutível, os imóveis por acessão intelectual. São aqueles bens que são móveis, mas que são introjetados no imóvel, tornando-se imóvel. Melhor do que a explicação é o exemplo que a doutrina trazia. Vamos imaginar que você tem uma fazenda e que colocou um trator para trabalhar nessa fazenda. Evidentemente, trator é um bem móvel, mas uma vez colocado na fazenda, imóvel ele se tornaria por uma ficção, por uma acessão intelectual. Essa tese, essa classificação, segundo a ampla maioria dos civilistas, está superada. Hoje não existe mais os imóveis por acessão intelectual. Estariam eles superados pelas pertenças do artigo 93, que nós vamos estudar em breve. Mantém-se então essas outras classificações, excluindo-se a por acessão intelectual. Existe como última classificação os imóveis por determinação legal, quando a lei igualmente declara isso é imóvel. Quando a lei diz o verde é amarelo e amarelo se torna. E o exemplo disso é a sucessão aberta. A herança, no seu todo, é considerado como bem imóvel. Esse é um exemplo. Vamos imaginar que alguém tenha falecido deixando 10 cabeças de gado e 5 veículos. Essa sucessão aberta, essa herança, esse conjunto no seu todo, é considerado um bem imóvel, ainda que os seus bens que a compõem sejam considerados bens móveis. Nesta universalidade de bens de herança, a lei dirá, tratam-se de bens imóveis. Essa é uma criação, uma determinação, uma imposição da lei. E o artigo 80 e 81 tratam de outras circunstâncias. Esses são os bens móveis e imóveis, cuja diferença não é apenas teórica e é bastante importante. Tentei fazer para vocês aqui um gráfico, um resumo entre a diferença dos bens móveis e os bens imóveis. Os imóveis diferem-se quanto aos móveis no tocante à sua aquisição, quanto a essa famosa outorga uxória, sobre o prazo de uso capião, nas alienações, assim por diante, até nos modos de constituição de garantia. Vamos tentar explicar um a um com essas diferenças que se pontuam aqui. Tradicionalmente, a aquisição da propriedade dos bens móveis, dos móveis, se faz com a tradição. Tradição é a entrega, é a transferência. Quando alguém me entrega um bem, eu adquiri a propriedade. Então vamos imaginar o seguinte, eu estou vendendo isso aqui para você. Você não me pagou ainda, mas eu lhe entreguei esse controle. Você já é o proprietário, pela tradição, pela entrega, embora não me tenha pago. Os valores de pagamento ou não ficam adstritos às questões contratuais. Porém, a propriedade já é sua. Em contrapartida, eu negocio com você a entrega desse bem. Você já me pagou. No entanto, eu não lhe entreguei ainda esse objeto. Eu já recebi os valores, mas continuo proprietário do bem, porque eu não lhe entreguei, não lhe transferi. Essa é a tradição. Quando você compra um veículo, não é no momento que você assina aquele recibo do veículo, transferindo para outro, que se adquire a propriedade. É quando você pegou o bem consigo. O recibo é uma questão documental apenas, uma questão administrativa, mas a aquisição da propriedade se perfez com a entrega do bem. Já os imóveis têm uma outra perspectiva. Os imóveis se adquirem depois de nós passarmos por 2 cartórios diferentes. Primeiro, nós temos que fazer uma escritura pública. Não basta que o documento seja um documento particular. Terá de ser uma escritura pública. E essa escritura pública deverá ser transcrita, registrada no Serviço de Registro Imobiliário. Olha só, nós fizemos um negócio de compra e venda de um imóvel. Você está comprando o meu bem. Você me pagou. Está morando no imóvel. Já tem a chave do bem. E eu não tenho o que reclamar de você e nada você deve a mim. Porém, enquanto você não fizer a escritura,
ou mesmo tendo feito-a, enquanto não registrá-la no serviço de registro de imóveis, não é proprietário. A aquisição da propriedade imobiliária é um dos atos mais formais de todo o nosso direito. Entre várias formalidades que o direito civil possui, a aquisição da propriedade imobiliária é uma delas. Só existe uma exceção. Nós podemos dispensar essa primeira parte aqui, essa escritura pública, se os imóveis foram menores de 30 salários mínimos. Hoje, mais ou menos, quase 30 mil reais. Se os imóveis forem menos de 30 salários mínimos, o seu valor for menor que 30 salários mínimos, dispensa-se a escritura, mas não o registro. A aquisição do bem poderá ser feita por um contrato particular, contrato feito por qualquer pessoa, que então poderá ser registrado no cartório ou no serviço de registro imobiliário, mas precisa do registro. Por isso que se diz que é com a transcrição que se adquire a propriedade de um bem imóvel. Uma segunda diferença significativa é a necessidade da outorga uxória para alienação ou oneração do bem. Outorga uxória ou outorga marital é a autorização que um cônjuge dá ao outro para praticar determinados atos da vida civil. Ainda que eu fosse casado pelo regime de comunhão parcial de bens. E ao me casar pelo regime da comunhão parcial, significa que só se comunicam, só se dividem os bens adquiridos durante o relacionamento. Os bens anteriores ao relacionamento, ou advindos na constância do relacionamento, a título gratuito, não são divisíveis. Traduzindo, eu me casei e tinha uma casa. Essa casa, portanto, é só minha. Porém, se eu pretender vendê-la, eu precisarei da autorização conjugal, da outorga do meu cônjuge para a alienação desse bem, ou para a sua oneração. Eventualmente, eu pretendo fazer a hipoteca desse bem, deixar em garantia de hipoteca esse bem. Eu preciso de autorização do cônjuge, salvo se formos casados pelo regime de separação de bens. Portanto, ainda que o imóvel seja bem particular meu, eu preciso de autorização do cônjuge para aliená-lo. Em contrapartida, os bens móveis não precisam dessa autorização, ainda que seja de ambos. Na constância do relacionamento, eu comprei um carro. Está no meu nome. E embora esteja no meu nome, o carro é de ambos. E eu poderei vendê-lo sem autorização conjugal. Essa outorga uxória é o que nós chamamos de autorização conjugal. Exige-se a outorga uxória para alienação ou oneração de bens imóveis, mas não se exige para alienação ou oneração de bens móveis. E reitero aqui, mesmo que esses bens imóveis não pertençam ao cônjuge, se tratem de bens particulares. Os prazos de uso capião são diferenciados. A uso capião, grosso modo dizendo, e será objeto de estudo mais para frente, é a aquisição da propriedade pelo uso prolongado da posse. Eu invado uma área que não é minha, eu uso um bem que não é meu, e em usando esse bem, ou invadindo esse bem durante um lapso temporal, eu adquiro a propriedade se não houver oposição da outra parte. Nos bens imóveis, a uso capião poderá ser de 5, 10 ou 15 anos. 5 anos para uso capião pro labore ou pro mísero, 10 anos para ordinária e 15 anos para uso capião extraordinária. Prazos longos. Na uso capião de bens móveis, o prazo é menor. 3 anos ou 5 anos. 3 anos se houver justo título e boa-fé, e 5 anos se não houver justo título e boa-fé. Esse mesmo prazo dos bens móveis se aplica para aqueles bens que sejam abstratos. Recentemente nós tivemos que fazer uma uso capião de um domínio de internet. Meu cliente tinha lá um domínio de internet que ele usava, mas que estava registrado para outro. E esse domínio de internet ele era muito caro. Ele precisava desse domínio de internet porque sua empresa girava em torno dela. E ele já usava esse domínio de internet com exclusividade, embora não estivesse registrado sob seu nome, durante algum tempo. Fizemos então um pedido de uso capião do registro da internet e foi deferido. O que mostra que os bens imateriais hoje têm uma perspectiva econômica bastante significativa e que esses bens imateriais seguem a mesma regra dos bens móveis. Prazo de uso capião diminuído. É bem verdade, tem uma espécie de uso capião, que falaremos mais para frente disso, chamado uso capião familiar, cujo prazo é de 2 anos.
mas isso é muito excepcional, somente um cônjuge que pode alegar perante o outro para imóveis menores de 250 metros quadrados. A perspectiva, a regra do Código Civil são esses 3 prazos, muito maiores que esses 2 prazos aqui. Logo, o prazo de uso capião dos bens imóveis é maior do que os bens móveis. Em se tratando de ausência, a ausência foi aquele estudo que fizemos quando falamos lá daquele tópico do fim da personalidade, aquele indivíduo que desapareceu e que ainda não pode ser considerado morto. Na ausência, as alienações dos bens imóveis só podem ser por sentença judicial. Só posso alienar os bens do ausente por sentença judicial. Os bens móveis não. Podem ser alienados livremente. Mais uma diferença de tratamento entre móveis e imóveis. Quero dar um bem meu em garantia real, por conta de um empréstimo. Chego no banco, quero levantar 100 mil reais. O banco, pois não, me dê uma garantia desse pagamento. Lhe dou então uma garantia real, que recai sobre um bem meu. Se esse bem for imóvel, será chamado de hipoteca. Se esse bem for móvel, será chamado de penhor. Garantia pignoratícia, que incide sobre o penhor. Por exemplo, o famoso penhor de joias na Caixa Econômica Federal. Eu empresto uma grana e deixo umas joias lá em penhor, empenhadas, em garantia pignoratícia. Bens móveis, penhor, bens imóveis, hipoteca. Essas, grosso modo, são as diferenças tópicas entre bens móveis e bens imóveis. E o Código continua na sua saga de classificações de bens, dizendo que existem os bens fungíveis, que são os móveis, apenas os móveis, que podem ser substituídos por outros de igual quantidade ou qualidade. Por exemplo, a sua vizinha te pede hoje 1 quilo de açúcar. Ela vai te devolver daqui uma semana 1 quilo de açúcar, mas não é o mesmo quilo de açúcar que ela te emprestou. Hoje eu te empresto uma nota de 100 reais, porque você quer 100 reais emprestado. Daqui uma semana você me devolve 2 notas de 50. Você não me devolveu a mesma nota, evidentemente, mas me devolveu o mesmo valor, a mesma quantidade, qualidade e gênero. Isso são os bens fungíveis, aqueles que podem ou não ser substituídos. Os fungíveis são substituíveis, os infungíveis não. Exemplo, a moeda. Ela pode ser fungível ou infungível. Se eu lhe empresto 100 reais com uma nota de 100, se você me devolver 10 notas de 10 ou 5 de 20, pouco importa. Aqui o valor é fungível. Agora, se eu lhe empresto a minha moeda da sorte, eu quero aquela moeda da sorte diferente, de devolução. Esse é um bem infungível. Bem consumível. Aquele que a gente usa e ele se esgota. Geralmente um alimento. Usamos e ele se esgota naquele momento. Qual a importância dessa classificação? Nenhuma. É só para cair no concurso. E cai pra caramba. Bens consumíveis são aqueles que se esgotam com a sua utilização, ao passo que os inconsumíveis são aqueles que se perpetuam. Bens divisíveis, aqueles que podem ser divididos, sem perderem a sua essência. Evidentemente que qualquer bem pode ser dividido, só o átomo é que não pode ser dividido. Eu posso pegar um carro e dividir em 5 partes, posso pegar um boi que vale a um milhão de reais e posso dividi-lo em 5 partes. Mas essas 5 partes não valem nada. Nós estamos pensando num bem divisível que pode ser dividido sem perder o seu valor econômico. Uma fazenda de 200 alqueires que seja dividida em 2, terá 2 fazendas sem alqueires com o mesmo valor. Agora, se eu pegar um carro para dividi-lo em 3 ou 4 partes, esse carro perde o seu valor. Vendido por parte, ele nada vale. Esses são os bens indivisíveis. Aqueles que não podem ser divididos, não podem ser fracionados, sem que com isso percam seu valor. E essa indivisibilidade decorre da natureza, da lei e da vontade. Da natureza, da lei e da vontade. São indivisíveis pela natureza exatamente quando nós dissemos. Um carro, que não é um bem natural, mas pelas suas características físicas não podem ser divididos sem que perca o seu valor. Um animal de raça muito caro. E bens dentro dessa proposta. Quando a lei impede a divisão, vamos imaginar que um cara tenha uma área rural de 2.000 metros quadrados. A lei proíbe que essa área seja fracionada em valores, em tamanhos menores do que isso.
Se ele dividisse aqui em 3 modos, ou em 2 modos para ficar mais fácil a conta, cada um teria 1.000 metros quadrados. Tamanho razoável para a área, porém a lei não permite. Não permite o fracionamento de uma área rural menor do que um módulo rural. Então, ainda que fisicamente seja possível e até economicamente fosse viável, a lei impede esse fracionamento. Ou, eventualmente, o infracionamento, a indivisibilidade, decorre da vontade das partes. Eu faço um contrato com você de aquisição de uma fazenda. Vamos comprar uma fazenda nós dois. Portanto, somos condôminos de uma área passível de ser dividida. Compramos 100 alqueires nós dois. Entretanto, se estipula na cláusula que durante 5 anos esse condomínio será indivisível e esse é o prazo máximo, 5 anos. Ainda que seja pela natureza divisível, ainda que seja pela lei possível a divisão, nós estabelecemos que ao longo de 5 anos essa área se tornará indivisível por motivos que agora não convém discuti-los. O fato é que se estabeleceu que esse imóvel é indivisível e indivisível ele será em razão da vontade das partes. No artigo 89 e artigo 90, nós temos a característica dos bens singulares e individuais. Singulares e coletivos. Os singulares são aqueles que podem ser analisados por si só. E os coletivos que devem ser analisados dentro de um conjunto, dentro de um contexto. Prosaicamente dizendo, vamos imaginar uma floresta. O bem singular é aquela árvore isolada. O bem coletivo é a floresta como um todo. Claro, longe disso. Vamos pensar num time de futebol. Claro que não são bens, evidentemente que não são bens, mas a título de comparação apenas, também dessa forma prosaica. O jogador individual é o singular, o coletivo é a equipe. Assim também são os bens. Quando visto um bem de forma individualizada, isso é o bem singular. E quando ele é analisado dentro de um contexto, ele é o bem coletivo. A herança é um bem coletivo. Uma floresta é um bem coletivo. Esta é a classificação adotada pelo Código, então. Uma outra classificação extremamente importante é essa entre principais e acessórios. Aqui demanda uma explicação um pouco mais pormenorizada. E é daqui que decorre aquela máxima que o acessório segue o principal. O bem principal é aquele que vale por si. Ele tem existência própria, autônoma. Ao passo que o bem acessório é aquele que é um acessório do principal, que existe pelo principal, que existe para o principal. Imaginemos um carro com uma aparelhagem de som. O carro é o principal. A aparelhagem de som é acessório. Ninguém pega uma aparelhagem de som de um carro e sai andando para a rua. As pessoas usam a aparelhagem de som para colocarem dentro do carro. Um quadro é um acessório de uma casa. Ninguém tem um quadro para pendurar na cabeça, tem um quadro para pendurar numa casa. Logo, esse quadro é um acessório de um principal. A casa existe sem um quadro, mas o quadro não existe sem a casa. O carro funciona sem um som, mas o som sem o carro não tem sentido, não tem vantagem econômica. Essa é a diferença entre bens principais e bens acessórios. Daí a máxima, o acessório segue o principal. Logo, se eu comprei um principal, o acessório vem junto. Se eu comprei uma casa, os seus acessórios virão juntos. Se eu comprei um veículo, os seus acessórios virão juntos, com as exceções que nós vamos pontuar agora na sequência. Esses acessórios podem ser classificados de várias formas. Os frutos, produtos, rendimentos e pertenças. Os frutos são aqueles acessórios que são retirados do principal sem que a estrague. Exemplo de fruto é o fruto mesmo. Imagina lá uma macieira. Você tirou uma maçã, a macieira está intacta. Isso é o fruto. Já o produto é diferente. Do produto se extrai do principal, mas prejudica o principal. Dessa mesma macieira, eu tiro o caule dela para fazer madeira. Acabei com a macieira. O caule, a madeira é um acessório do principal, mas a macieira não mais existe. No fruto, extrai-se os frutos mantendo o principal. No produto, extrai-se o produto aniquilando o principal. Rendimentos são os frutos civis. Aluguel, o arrendamento, os benefícios econômicos. Ora, se eu sou dono da casa, evidentemente que eu sou dono dos aluguéis. Se eu sou dono do imóvel rural, eu sou dono dos valores de arrendamento. Essa é a máxima do acessório que segue o principal, cuja única seção estão nas pertenças. As pertenças
são a única modalidade de acessórios que não seguem os principais, ou que não segue o principal. Essas pertenças, volto a dizer, elas substituíram aqueles chamados móveis por uma seção intelectual. Há pouco nós falávamos da classificação dos bens móveis. Eu dizia para vocês que existiriam os imóveis por acessão intelectual. E dizia para vocês, isso está superado. Está superado porque hoje o Código criou a figura das pertenças. E essas pertenças são acessórios que não seguem o principal, não incluem as pertenças. Imaginemos o seguinte, eu compro um imóvel, e esse imóvel tem estaqueamento para evitar a rachadura, benfeitorias necessárias, tem muros altos, benfeitorias úteis, tem uma piscina e uma sauna, benfeitorias voluptuárias, e tem um quadro muito bonito e um aparelho de televisão maravilhoso. Pertenças. Quando eu compro esse principal, os acessórios evidentemente vêm junto. As benfeitorias vêm junto. As necessárias, as úteis e as voluptuárias. Mas as pertenças estão fora. As pertenças só serão incluídas se, e somente se, houver previsão no contrato. Sabe aquele famoso contrato de porteira fechada? O cara chega na fazenda e fala, estou comprando isso aqui de porteira fechada? Então está dentro da fazenda, nessa compra, o cavalo, o trator, o arado, tudo que está lá? Então, nesse tipo de contrato estão incluídas as pertenças, mas isso é exceção. A rigor, quando se compra o principal, as benfeitorias vêm juntas, mas as pertenças não. Na sequência, nós temos os bens públicos, que diferem dos bens privados. E aqui vale a pena apenas a classificação. Também trazida pelo Código Civil. Os bens públicos, bom, os particulares são os meus bens, né? A minha casa, meu carro, meu relógio, minha roupa, esses são os bens particulares. Os bens públicos já têm uma dimensão de utilização de espaço público, de coisa pública por todos. E esses bens públicos, eles se classificam em 3 grandes modalidades. Os bens públicos de uso comum, os bens públicos de uso especial e os bens dominicais. Os de uso comum são aqueles que qualquer um pode usar. E o próprio Código cria os exemplos. No artigo 99, inciso 1. Lá fala das ruas, das estradas, dos mares, das praças. Uma classificação meramente exemplificativa. Qualquer um pode usar a praça, qualquer um pode usar a rua, a praia. Isso é público. É um bem público de uso comum. Porém, o bem público de uso especial, somente alguns podem usar. Você não tem um carro para sair hoje. Você fala, pô, vou pedir uma viatura para dar um rolê com a viatura. Não pode. Essa viatura, tanto da polícia, quanto do bombeiro, quanto da ambulância, são bens públicos de uso especial. Somente o poder, são públicos, mas só o poder público é que pode usá-los. Você foi despejado da sua casa. Você não pode querer morar numa escola pública, num local público, porque é um espaço público de uso especial. São bens destinados ao funcionamento e aprimoramento dos serviços prestados pela máquina estatal e de utilização eventualmente concedida só por contraprestação. Portanto, os bens públicos de uso especial são utilizados somente pelo poder público e serão utilizados pelo particular, se o poder público autorizar, e mediante contraprestação. E existem os bens dominicais, também chamados de dominiais. Domínio, para o direito civil, quer dizer propriedade. O domínio significa sinônimo de propriedade, é sinônimo de propriedade. Então, quando nós falamos de bens dominicais ou dominiais, nós estamos pensando em bens que são do Estado, que são do poder público, mas que ainda não tiveram uma destinação nem de uso comum e nem de uso especial. Pertencem ao poder público, mas ainda não tem uma destinação, uma utilização. Porém, igualmente, são bens públicos. Exemplo, a mata amazônica, naquela parte que está intocável, é um bem da União, mas é um bem de uso dominical. Gente, muita atenção nessas classificações. Leiam o Código Civil. Ele praticamente esgota a questão dos bens, porque é uma repetição, tudo que nós dissemos aqui é uma repetição dos textos legais. Sigam aquilo que está no Código Civil, vocês vão ter bastante êxito.
Ficamos por aqui por enquanto. Obrigado.